E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês aqui a instalar e configurar o app de monitoramento para vocês conferirem as informações do hardware de vocês, ou seja, das partes físicas do seu computador, para nós monitorarmos isso e verificarmos se tem algum problema no computador de vocês, correto? Vamos lá. Abram o navegador de internet de vocês, digitem MSI Afterburner, cliquem nesse link, que é o site oficial da MSI, www.msi.com. Baixem esse arquivo e ele vai começar o download. Não baixem a versão beta, pois ela pode ter alguns erros. Abra a pasta e dê 2 cliques no instalador. Após isso, ele vai demorar um pouquinho e vai abrir o instalador do programa. Assim que o instalador abrir, vocês desmarquem essa opção, pois é um antivírus e nós queremos baixar somente o MSI Afterburner. E cliquem em Install. O português brasileiro já vai estar selecionado, cliquem em OK. Próximo. Eu aceito os termos. Próximo. 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 E instalar. Aqui vai abrir o instalador do Rivatanner, que é o app de monitoramento, que ele funciona em conjunto com o MSI Afterburner, correto? Aqui deixem selecionado o português brasileiro também. OK. Próximo. Eu aceito os termos. Próximo. Próximo. E instalar. Após completar a instalação, ele vai abrir essa aba, vocês desmarquem essa caixa e cliquem em concluir. Desmarquem essa também e cliquem em concluir novamente. Então ele vai abrir o MSI Afterburner. Infelizmente aqui no meu, ele já pegou as configurações que eu estava usando antes, mas no de vocês não vai vir nessa tela exatamente. Porém, vai ter uma abinha de configurações também, vocês clicam nela. Caso queiram essa interface que eu prefiro, cliquem em interface, selecione essa aqui, MSI Cyborg Red, aplicar e OK. Enfim. Após isso, nós vamos clicar em configurações, que na aba geral vocês podem selecionar a forma como está aqui. Uma coisa que vale salientar é a seguinte: caso vocês tenham um processador com placa de vídeo integrada e uma placa de vídeo dedicada também no computador de vocês, vocês vão ter duas GPUs. E vocês devem selecionar aqui a GPU principal de vocês nesse caso, correto? Que no caso de vocês provavelmente vai ser GPU 2, caso tenha uma dedicada. Aqui em monitoramento, nós vamos selecionar as opções que nós queremos monitorar. Enfim, provavelmente a de vocês vai vir desmarcada o checkzinho aqui. Quando você marca, ele vai começar a ler essa informação. Porém, para mostrar essa informação na tela, vocês devem clicar em exibir informação na tela. A mesma coisa nós vamos fazer aqui em uso de VRAM, exibir informação na tela também, em temperatura da CPU, uso da CPU, frequência da CPU, e energia da CPU. Vale salientar também que nós não vamos configurar para poder mostrar todas as informações na tela de frequências e usos. Por quê? Porque os processadores eles têm mais de um núcleo, então ele tem a informação de uso e de frequência e temperatura de cada um deles. Porém, para nós não é necessário nós mostrarmos a de todos os núcleos, somente da média de todos eles. Aqui em uso de RAM, vocês devem selecionar e clicar em exibir informação na tela também. Taxa de quadro a mesma coisa. Tempo de quadro também. Aqui vale salientar o seguinte, que aqui em taxa de quadro, muitas vezes se você tem, por exemplo, um monitor 60 Hz, 60 FPS vai ser muito fluido para você. Porém, às vezes o jogo de vocês, o software que vocês estão usando, por exemplo, tá uma taxa de quadro em 60, correto, que seria o ideal para o monitor de vocês realmente, porém você está sentindo travamento. A configuração que pode estar com problema, o problema no caso pode ser o tempo de quadro, que é essa opção aqui. Por quê? Porque isso aqui é o tempo que demora entre um FPS e o outro ser renderizado. Às vezes esse tempo de quadro aqui, se estiver muito alto, pode demorar muito para renderizar entre um quadro e o outro e você tem um travamento. Então você tem que mexer nas configurações gráficas também, dependendo do seu tempo de quadros, ok? Por exemplo, um exemplo só, tá? Não lembro de cabeça qual é o tempo de quadro ideal para 60 FPS, mas assim, se em 60 FPS você tem um jogo que está super fluido, a média de tempo de quadro de 30 ms, por exemplo, se em outro jogo que você não está sentindo fluidez, mas o FPS de você está lá em 60, a mesma coisa, verifiquem esse tempo de quadro. Se ele estiver muito acima de 30, provavelmente ele seja o problema, tá bom? Aqui em taxa média de quadros, vocês também vão chicar e colocar exibir informação na tela, correto? E aqui em informações na tela, vocês vão selecionar o botão que ele vai habilitar ou desabilitar as informações na tela, tá bom? Aqui no meu caso eu selecionei F10. Selecionem o botão de vocês que não tenha problema no software que vocês estão usando. Por exemplo, se você usa o F10 em alguma configuração do seu jogo, você pode selecionar outro botão, por exemplo, F6 ou 6 ou 7, enfim, qualquer botão vai funcionar aqui. Aqui em modo benchmark, vocês também devem selecionar um botão para fazer o benchmark e outro para finalizar o benchmark, correto? Porque essa informação aqui, esse de monitoramento de taxa de quadros média, só vai funcionar com isso aqui ticado. Por quê? Porque a taxa média de quadros ela funciona independente da informação na tela.
você tem que iniciar o benchmark para ela começar a medir a média de quadros. Ou seja, quando você inicia o benchmark, ela vai começar a calcular quanto de média de FPS você está pegando. Por exemplo, seu monitor é 60 FPS. Às vezes você tem que ter uma taxa de quadros média acima dos 60 FPS. Por quê? Porque a taxa mínima de quadro pode ser até abaixo dos 60 FPS, mesmo com taxa média a 60. Se for esse caso, vocês também podem selecionar aqui a taxa de quadros mínima e exibir informação na tela, por exemplo. Por quê? Porque você nunca quer que essa informação de taxa de quadros mínima seja muito menor do que a taxa de quadros de FPS de vocês, que vocês estão buscando. Porque você também vai ter travamento, correto? Aqui, em temperatura da CPU, por exemplo, se a CPU de vocês normalmente pega, sei lá, 50, 60 graus, e conforme o tempo vai passando ela começa a pegar 70, 80... Enfim, tem algum aumento drástico de temperatura. Isso aqui pode ser limpeza de computador, pode ser que você precise trocar a pasta térmica. Enfim, isso aqui é um indicador que vocês também devem se atentar, ok? Outro que é muito importante é o energia da CPU, que isso aqui mostra a quantidade de watts que está consumindo o seu processador. Ou seja, se o processador de vocês consome 75 watts em carga máxima, num jogo muito pesado ou renderizando alguma coisa, e essa energia de CPU aqui está começando a pegar 50, 40 watts e o PC de vocês estão notando uma lentidão, isso pode indicar que você tem algum problema com a alimentação de energia, ou seja, fonte ou placa-mãe, por exemplo. Pode ser que as fases de alimentação não estejam conseguindo alimentar seu processador, e isso também deve ser averiguado como um problema, correto? Enfim, aqui o uso de memória RAM é a mesma coisa de uso de processador. Se algum dia o uso de memória RAM de vocês aumentar muito em relação à média que devia ser algum jogo, por exemplo, vocês fiquem atentos que podem ter algo em segundo plano perdendo o desempenho de vocês, correto? Agora eu tô aqui num PC com placa de vídeo dedicada para poder mostrar algumas configurações que dá de fazer via MSI Afterburner na placa de vídeo de vocês, tudo bem? Vocês vão clicar em configurações, em ventoinha e aplicar perfil para controle automático da ventoinha. Aqui nós vamos configurar manualmente a velocidade de ventoinha em relação à temperatura da placa de vídeo. Em atualização da velocidade de ventoinha, onde está 5000, vocês vão colocar em 1000 para atualizar uma vez por segundo. O pontinho de baixo vocês vão colocar totalmente para baixo até 30, ou seja, até 30 graus não vai usar nenhuma porcentagem de ventoinha, vai estar totalmente desligada. E o restante como está aqui, incluindo o último pontinho em 75 graus 100%, ou seja, em 75 graus vai estar em 100% de velocidade de ventoinha, pois isso apliquem e cliquem em OK. Agora nós vamos configurar o overclock do MSI Afterburner. Vocês vão clicar ali em cima no canto superior esquerdo em OC e Scan. Com isso ele vai fazer o escaneamento do que ele consegue fornecer de overclock para a GPU, o processador de vídeo, e para a memória de vídeo da placa de vídeo de vocês, aumentando assim o desempenho e também a temperatura com o ajuste de ventoinha, tudo bem? Lembre-se também de que toda vez que iniciar o computador, vocês devem abrir o MSI Afterburner de vocês para que ele sete automaticamente essas configurações, tá bom? E se vocês precisarem de mais FPS nos seus jogos, entrem em contato conosco e agendem sua otimização. Se vocês gostarem do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado!